Olá, gente, tudo bem? Bernardo Fernandes aqui do canal O Lado B do Bernardo Fernandes, que é um lado B porque aqui eu não falo de nada profissional, só de coisas pessoais. O vídeo de hoje é sobre uma mensagem de Nossa Senhora que foi passada para os católicos, na verdade para o mundo inteiro, no terço que foi rezado pelo Pedro Siqueira no último dia 13 de maio. Se você não viu, então fica ligado, é disso que eu vou falar. O Pedro Siqueira, para quem não sabe, é uma personalidade do mundo digital e offline também. Ele é escritor, tem vários livros publicados, tem página no Facebook, tem canal no YouTube, tem um perfil no Instagram. O Pedro é conhecido porque ele participa de orações em grupo, especialmente do Santo Terço, do Rosário. E nessas orações o Pedro, que tem visões, não é, do mundo espiritual, ele normalmente dá mensagens para as pessoas que estão presentes. E agora, no último dia 13 de maio, o Pedro rezou um terço. Claro, está todo mundo, por causa da pandemia, em suas casas. Mas isso não impede de se fazer um grupo de oração online, né? Ele tem tido muito sucesso e alcance nesses grupos que ele faz. Tem mais de 10 mil pessoas que participam. Nesse último agora, do dia 13 de maio, foi para celebrar 100 anos, 103 anos de aparição, da famosa aparição de Nossa Senhora em Fátima para os pastorezinhos, né? E é sobre isso então que a gente vai falar, porque o Pedro rezou um terço em essa homenagem e mandou uma mensagem bastante, assim, que mexeu com muita gente. Então, mas antes da gente tocar na mensagem do Pedro, eu queria fazer duas observações. Eu tenho recebido muitos comentários aqui para os vídeos que eu faço. São reações que me deixam muito, muito felizes, por um lado, e às vezes assim, meio pensando o que a gente pode aprender com aquilo. Acho que se a gente fosse dividir em duas grandes categorias, ou três, tem a turma assim, uma grande massa super gentil, gosta muito, curte muito, né, são os católicos em geral, mas tem alguns que não são católicos e que eu posso dividir em dois grupos talvez. Aqueles que acreditam que a história sagrada acabou com a Bíblia, né? Então a pergunta que eles fazem está na Bíblia isso que você falou? Porque se não tiver eu não aceito. E o outro grupo, que é o grupo das pessoas que dizem, olha, eu não aceito nenhum tipo de intermediação entre mim e Deus. Só eu, Deus, então não tem esse negócio de confissão, não tem esse negócio de Eucaristia, não tem esse negócio de padre, não tem esse negócio de indulgência. Mas aí não estou falando só de contra a Igreja Católica nesses comentários, então vale também para outras igrejas, assim, não aceito palavra de bispo, de pastor, essa turma, não quero ninguém para intermediar, eu falo direto com Deus e tal. São, digamos assim, dois grandes grupos, né, de reações. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas para o grupo que diz assim, não, onde é que está escrito na Bíblia? Né? Do que você está falando aí? A aparição de Nossa Senhora, Pedro Siqueira falou da aparição de Nossa Senhora, mas a Nossa Senhora aparece, onde é que está escrito na Bíblia que Nossa Senhora aparece? Então, as pessoas que pensam assim, eu fico pensando, elas são meio assim, elas ficam achando que a história sagrada é uma espécie de livro contábil, né? E que a última edição do livro contábil foi a Bíblia, carimbado, botou na estante, né? E de lá para cá, tem mais de 2000 anos que o último livro foi escrito, de lá para cá, ou cerca de 2000 anos, de lá para cá não aconteceu mais nada do ponto de vista sagrado. Se não estiver lá na estante, não vale nada. Essa visão, na minha opinião, ela é uma visão que abre mão de um presente que Jesus deu para nós, Jesus e Deus, Deus Pai e Deus Filho deram para nós, que foi a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Jesus disse, eu vou para o céu, mas eu deixo o Espírito Santo aqui. E o Espírito Santo, na minha visão, continua fazendo revelações. E, obviamente, como ele veio há 2000 anos atrás, e o último livro da Bíblia foi escrito naquela época, de lá para cá,
só não está escrito porque ninguém escreveu, né? Mas muitas pessoas estão falando sobre isso. E nada impede que daqui a 2000 anos, se existir mundo daqui a 2000 anos, que a gente tenha outros capítulos do livro sagrado. Não é verdade? Então, assim, a pessoa que diz assim, ó, se não está na Bíblia eu não aceito, está perdendo tudo o que pode ter acontecido de revelação do Espírito Santo nos últimos 2000 anos para a humanidade. E aí você diz assim, mas que tipo de revelação? Tem muitas revelações, né? Tem revelações interiores, aquelas que o Espírito Santo faz para nós, mas também são revelações que o Espírito Santo faz ao longo da história por meio dos anjos, né? Por meio de homens comuns, por meio de crianças que tiveram visões de aparições. Então, nessa categoria de revelações, existem muitas e muitas e muitas revelações que foram feitas nos últimos 2000 anos e que são muito importantes. Por exemplo, a oração do Rosário, né? O desenvolvimento da oração do Rosário foi muito posterior ao último livro da Bíblia, né? As aparições de Nossa Senhora, particularmente as últimas aparições, ela apareceu em Paris, né? Depois apareceu em Lourdes, depois apareceu em Fátima, e assim vai. Apareceu no Brasil, apareceu na Espanha, apareceu em Medjugorje. Aí você pode dizer assim, não, mas essas aparições não estão na Bíblia. Não estão na Bíblia. Então não acredito. Você está perdendo, não é verdade? E você está perdendo coisas importantes, tá certo? Porque o Espírito Santo, essa é uma mensagem que eu deixo, ele continua operando no mundo. E ele continua dando mensagens. Aí você vai dizer, pô, mas como é que a gente vai saber o que é verdadeiro e o que é falso nessas mensagens? Não podem ter aí falsos profetas? Podem. Na verdade, tem muitos. E o fato de não estar escrito na Bíblia, um livro aprovado, ela é um complicador, sem sombra de dúvida. Você tem que pedir inspiração ao Espírito Santo para saber discernir o que é correto do que não é correto. Pedir ao Espírito Santo que ele dê fé naqueles elementos que são verdadeiros e descartar os que não são verdadeiros. É claro que você pode fazer isso sozinho, você mesmo, pensando e rezando para o Espírito Santo, ou você pode fazer isso em grupo, né? Em grupos de oração, em pessoas que se unem para meditar sobre a história sagrada, ou você pode fazer isso dentro da sua igreja. Eu que sou católico, faço isso dentro da minha igreja. O catecismo é uma espécie de evolução da história sagrada, vai incorporando muitas dessas revelações à nossa crença católica. Você diz assim, mas todas as aparições a gente tem que acreditar nelas. Eu já fiz um comentário aqui no vídeo anterior, que essas revelações pessoais, tá, elas são diferentes de revelações públicas. As revelações públicas estão lá na Bíblia, mas as revelações pessoais, que alguém comenta, que publica depois, você não é obrigado realmente a acreditar. Mas isso não ser obrigado a acreditar em tudo não significa que você está no outro extremo, obrigado a desacreditar de tudo. São dois extremos. Eu vou acreditar em tudo, ou então eu vou desacreditar de tudo. Não tem um meio termo, não é verdade? Esse meio termo vem da fé, vem da inspiração. Então você deve rezar. No caso dos católicos, muitas das revelações que foram feitas, elas foram sendo incorporadas muitos e muitos anos depois ao catecismo da Igreja Católica, aos nossos dogmas e às nossas crenças, não é verdade? Por exemplo, as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, né, que são super recentes. A Igreja ainda não aprovou, não é? O que não quer dizer que não sejam verdadeiros, o que não quer dizer que pelo menos uma parte seja verdade. Você que tem aquela mente assim, Bernardo, está na Bíblia isso que você está falando? Cara, você não é contador, né? História sagrada, ou se for, parabéns, mas não precisa ter a mentalidade de que o livro sagrado é um livro contábil, né, que foi publicado e que não pode ter nada fora do livro contábil. Porque nós estamos escrevendo, o Espírito Santo continua escrevendo. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. O segundo ponto que eu queria dizer é sobre as pessoas que falam assim, olha,
eu não aceito nenhum tipo de intermediação entre mim e Deus. Só existe um intermediador, que é Jesus. Esse é um pensamento que ficou muito em voga, assim, na moda, por causa dos protestantes, né? Eles se opuseram à autoridade do Papa e da Igreja, houve uma cisão no mundo cristão, e aí eles disseram, olha, esse negócio de confissão não tem nada a ver, esse negócio de santo não tem nada a ver, esse negócio de Eucaristia não tem nada a ver, entendeu? E aí transformaram a religião numa coisa meio racional, perderam muito da dimensão transcendente, não é? Assim, não, eu não acredito que nenhum homem seja maior do que eu não acredito em nenhum santo, nenhum homem é melhor do que eu diante de Deus. É verdade, por um lado, porque Deus ama todos os seus filhos igualmente, né? Ele ama os pecadores e os justos, ele ama os cristãos e os pagãos, da mesma forma. Então, isso é uma coisa. Mas você dizer assim, não, ninguém é melhor do que eu, aí é petulância, né? Então, uma coisa é você reconhecer que diante de Deus nós somos iguais, a outra coisa é você dizer que ninguém é melhor do que eu diante de Deus, sabe? Uma parte importante das revelações que estão sendo feitas hoje no mundo e que tem mexido muito com a fé de muitas pessoas no mundo inteiro, são revelações que vieram por parte de intermediários, né? Só os santos da Igreja Católica? Não, tem pessoas de boa fé que estão dando mensagens. Pedro Siqueira é um deles. A aparição de Nossa Senhora lá no México, em Guadalupe, o rapaz lá, o camponês que a viu, não era santo. No entanto, essas pessoas são portadoras de uma mensagem. Por que Nossa Senhora, por que Jesus, por que um anjo resolve aparecer para essas pessoas? A gente não sabe. Na verdade, isso está acima do nosso desígnio. Mas daí você dizer, não acredito que possa aparecer para essas pessoas, não acredito que tenha ninguém entre Deus e mim, aí você vai dizer, mas e Jesus está entre você e Deus? Você vai dizer, não, Jesus está. Ah, tá bom. Mas Jesus delegou aos seus apóstolos. Os apóstolos estão acima? Não sei. Não, sim, não. Aí você começa... E não é questão de hierarquia, de disputar autoridade. É questão de você reconhecer que algumas pessoas são mensageiras, mesmo que elas não sejam santas, né? E que alguns espíritos são mensageiros de mensagem de Deus. Os anjos trazem mensagens de Deus. São Gabriel apareceu em vários momentos da história. Você não acredita na aparição de São Gabriel? Tudo bem, você pode não acreditar, mas ele apareceu. Tá? E assim, esses são dois pontos que eu queria chamar a atenção, assim, para duas armadilhas, quando a gente está pensando na história sagrada. É a gente achar que só existe história sagrada se estiver na Bíblia, e a gente achar que não existe nenhum tipo de intermediação entre a gente e Deus. No primeiro caso, a gente perde todas as comunicações do Espírito Santo, que vieram feitas depois da Bíblia. E no segundo caso, talvez por um pouco de arrogância, a gente perde a abertura para aprender com essas pessoas, sejam elas pessoas comuns, sejam elas santos, sejam elas anjos, né? Porque você diz assim, não, só recebo só eu e Jesus aqui, mais ninguém. Direito seu, mas você está perdendo. Na última aparição, no último terço do dia 13 de maio, o Pedro Siqueira deu uma mensagem que mexeu com muita gente. Eu vou até ler aqui, vou pedir licença. Tá? Ele diz assim, o mundo está em transformação e as coisas estão suspensas por ordem divina, pela ação dos santos anjos de Deus no mundo, que freia o mundo. É um momento que freia o mundo. Então, curioso, o que o coronavírus está fazendo é frear o mundo mesmo. E aí você diz assim, puxa, será que Deus castiga? Isso é um castigo? Não é algo que o pai faz para corrigir os filhos?
Pode ser, eu acredito que possa ser. Você não imagina o quanto eu intercedi para que o pior não viesse. E aqui tem uma coisa que também a gente precisa entender das aparições de Nossa Senhora, da figura de Nossa Senhora. Não, Nossa Senhora tem um papel importante. Jesus, é claro que ele é um mediador, mas a sua mãe exerce um papel próximo desse. E ela se declara a mediatriz, né, das graças. Por quê? Porque o mediador é o filho, mas o filho veio dela. E ela pode dizer, não é só que o filho veio de Deus, a gente tem que lembrar que o filho veio dela. Então a graça se realiza ali, né, por intermédio dela também. Então quando ela diz assim, eu estou aqui segurando a mão de Deus para que não acontecesse nada pior, é importante a gente lembrar. E aí ela diz assim, como mãe e rainha, é minha obrigação lutar por vocês. Minha obrigação. E assim eu tenho feito. Alguns têm correspondido ao chamado, outros me ignoram. Eu tenho me esforçado para segurar a mão do Pai. Então assim, por que será que Nossa Senhora quer segurar a mão do Pai? Porque o Pai, segundo esse relato, está aborrecido, né? E esse relato é o mesmo relato, atualizado para o nosso tempo, que foi dado tantas vezes ao longo da história, nos últimos 300 anos aí das aparições. Sempre assim, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam fazer jejum, vocês precisam fazer penitência, vocês precisam jejuar, não só para si, mas também intercedendo pelos outros. Não reze só para si, reze pelo mundo. E é isso que ela tem pedido insistentemente, né? E que eu gostaria de pedir por vocês. Tem uma parte muito bonita que ela diz assim, deixa eu ver onde é que está. Esse tempo já é um benefício à humanidade e assim deve ser compreendido. Por isso, meus filhos amados dos 4 cantos da terra. Veja que ela não faz distinção se você é cristão, católico, protestante, espírita, né? Dos 4 cantos da terra. É o momento de exercitar a fé, a vida espiritual e interior e de exercitar a paciência combinada com a esperança. E aí, numa parte do texto, ele diz, Deus trará a cura ao mundo, mas deseja ver a fé. Então, tem uma coisa aqui nesse texto, assim, por que Deus estaria aborrecido? Pela falta de fé, né? Às vezes pela arrogância da gente. A gente tem que ser humilde, né? E às vezes a gente vê isso entre os cristãos, né? Não, foi você, não, foi você, não, foi você, não, eu não penso que nem você, não, eu não penso que nem você. Quando Jesus falou, um de vocês vai me trair, Pedro não falou, ah, foi João, vai ser João. E João não falou, ah, vai ser Tiago. E Tiago não falou, ah, vai ser fulano. Não. Os apóstolos disseram, serei eu? Ou seja, eles estavam preocupados. Porque talvez eles sentissem que eles potencialmente podem trair. E nós podemos trair, né? Então, quando Deus fala, falta de fé, você diz assim, vamos rezar pela conversão do mundo? Sim, vamos rezar pela conversão do mundo, mas não é o mundo só os outros. É a gente também. Rezem o terço. A oração do terço pode mudar o curso da história.